Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E vocês estão acompanhando a nossa cobertura total aqui da COP27 no Egito, que está simplesmente maravilhosa. Quero agradecer nossos patrocinadores, a Syngenta, que é patrocinadora master desse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, o Grupo Public, a plataforma Agro Revenda e também o apoio de sempre, que a gente sempre recebeu e continua recebendo do Bradesco. E, aliás, falando em Bradesco, o Bradesco hoje está sendo representado aqui na COP27 por esse cidadão que está aqui do meu lado, o Marcelo Pasquini. O Marcelo Pasquini é o head de sustentabilidade do Bradesco. Esse tema ganhou uma proporção tão importante em todas as companhias e no Bradesco não é diferente. Então foi criado aí vamos dizer, uma área totalmente voltada para a sustentabilidade e ele fez aqui, participou de 2 painéis hoje aqui na Innovation Zone, aqui na nossa COP27. Marcelo, em primeiro lugar, obrigado pelo seu tempo, é um prestígio para mim poder falar com você, viu? O prazer é todo meu, Carlão. Show de bola. Escuta, que impressões, antes da gente começar a falar um pouco aqui mais oficialmente, muito bom esse evento, hein? Esse evento é o principal evento de mudanças climáticas do mundo, né? É um evento que é patrocinado pelas Nações Unidas, né? Pela ONU, e onde a gente tem discussões, num primeiro momento, de todos os órgãos públicos, né? Então os países mandam seus representantes aqui para fazer as negociações a respeito do clima, para poder fazer todas as divulgações de compromissos e acompanhar os compromissos que estão acontecendo. Mas existe também uma agenda paralela, que é das empresas, dos bancos e tudo mais, para acompanhar tudo o que está acontecendo no mundo em relação a mudanças climáticas e para poder interagir entre eles mesmos para conseguir ter mais efetividade de todos os planos e todas as necessidades que a gente vai ter que desenvolver ao longo dos próximos anos. Pois é, e aliás, falando em efetividade, esta aqui é a COP da implementação, assim ela está sendo chamada aqui. Até o presidente da ONU fez um discurso, que até falo que o discurso dele foi um discurso duro, né? Falando contra o que eles chamam aqui de os greenwashing, né? O verde de faz de conta, né? Acabou essa era e eu acho que isso é muito bom, né, Pasquini? Tem que ser duro mesmo, porque no fundo a expectativa que se tinha era de conseguir restringir esse aumento de temperatura até 1,5 graus, né? Cada vez é mais difícil a gente pensar nesse 1,5 graus de aumento de temperatura, né? Ele está muito mais para 2 graus e pouco. E cada 0,1 de temperatura que aumenta, a gente tem outros efeitos de mudanças climáticas que são bem realmente relevantes, né? Quando a gente pensa no agronegócio, por exemplo, esse aumento de temperatura ele pode trazer mudanças como, por exemplo, mais seca em determinadas regiões, mais chuva em outras regiões, padrões diferentes, né, de clima que podem acabar atrapalhando colheita e assim por diante. Então a gente precisa ver como é que a gente consegue lidar com essas questões, seja do ponto de vista, quando a gente pensa nas outras indústrias, reduzindo emissões de gases de efeito estufa para que a gente consiga realmente reduzir o tamanho dessas mudanças climáticas. E quando a gente pensa, por exemplo, no agronegócio, vendo onde é que a gente tem que criar resiliência, seja resiliência hídrica, seja adaptação para que essas condições mais adversas possam ser melhor navegadas por todo o setor do agronegócio, né? E para que a gente ganhe até uma vantagem competitiva, porque o Brasil já é uma grande potência agro e ela pode estar cada vez mais forte no mundo inteiro também, porque as mudanças não afetam só a gente, afetam todos os países e a gente pode aproveitar e ter realmente um posicionamento cada vez mais forte nesse setor. Aliás, já que você já entrou por aí do agronegócio, eu já quero aproveitar então, para que a gente está falando de agronegócio, eu acho que o Brasil, na verdade, o presidente da Embrapa, meu querido amigo Celso Moretti, sempre fala, o Brasil é parte da solução, Carlão. O Brasil não faz parte desse problema, ele faz parte da solução. E realmente o Bradesco, por exemplo, tem exemplos de que o Bradesco apoia, por exemplo, a rede LPF, que é uma coisa que é aquela história do ganha-ganha, né? O cara, além de aumentar a produtividade, ainda ajuda a preservar o meio ambiente. Melhor que isso, impossível, né? Não, sem dúvida nenhuma. Não tem
tenho sombra de dúvidas que o Brasil tem uma posição privilegiada em todas essas mudanças. Tá? É lógico que a gente vai sofrer com as mudanças climáticas, isso não vai ser... né, o privilégio não chega a tanto, né, as mudanças realmente afetam a todo mundo. Agora, o Brasil ele tem uma matriz elétrica, uma matriz energética muito mais limpa, muito mais renovável do que os outros países. A gente já parte de um ponto de partida muito melhor, muito mais bem desenvolvido do que os demais. E o nosso setor do agronegócio, ele tem condições de aproveitar isso de uma maneira ainda mais importante. O nosso setor de agro, ele tem capacidade de estar carbono negativo, né? Na verdade, capturando muito mais carbono da atmosfera do que emitindo em todos os setores. Seria um negócio como a minha mãe falava, vai ter para dar e vender, né? Pois é, e vai ser desejado por todos os países, vai ser desejado por todo mundo. Então a gente realmente está numa posição super privilegiada. A gente precisa aproveitar isso, a gente não pode deixar isso aí passar. Agora, eu citei o Bradesco aí no caso da rede LPF e obviamente que a agricultura é um lugar onde demanda capital intensivo, demanda muito investimento e, claro, ela precisa de financiamento. E financiamento, estou falando aqui... Financiamento é com a gente mesmo. Não, a gente tem toda a intenção mesmo de apoiar os nossos clientes nessa transição e apoiar o agronegócio em específico, que é uma coisa que a gente faz desde a nossa origem, né? Pois é, o Bradesco é o maior financiador privado do agronegócio brasileiro, né? É isso aí. É isso aí. Escuta, agora a gente já falou de agronegócio, vamos falar um pouquinho dessa COP, porque o homem aqui demandado, gente. Aqui, esse espaço que a gente está aqui, chamado de Zona de Inovação, o homem hoje aqui participou de duas discussões importantes. Aí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta que o cara que está lá em casa não sabe o que aconteceu. Então, vamos falar o que houve aqui. Você participou de... e ele acordou cedo hoje, gente, porque aqui ó, o negócio começa tempraníssimo. Como é que foi a sua primeira participação aqui? Bom, hoje foram 2 painéis que eu participei, né? Um primeiro painel que a gente estava falando sobre descarbonização. Então, são formas como os bancos, como as empresas podem estar atuando para buscar essa redução de emissão de carbono ao longo do tempo, até captura de carbono, né? Para garantir que a gente não tenha um overshoot, né? Um aumento de temperatura tão grande quanto está previsto, né? Toda essa transição ela vai demandar muitos recursos em termos de financiamento. O que é esperado é que isso acabe demandando internacionalmente da ordem de 8, 9 trilhões de dólares por ano. É muito dinheiro que vai estar sendo investido nisso tudo. E esse investimento, se por um lado ele vai mexer do ponto de vista de redução das emissões, por outro lado ele vai causar mudanças em praticamente todos os setores industriais que a gente tem. Então isso acaba trazendo mudanças para a nossa vida do dia a dia também. Né? E quando a gente fala de 9 trilhões de dólares de investimentos anuais, a gente está falando, lógico, também de geração de renda, geração de empregos e de mudanças que às vezes podem ser para o bem, às vezes podem ser para o mal. Por isso que é importante que as empresas entendam tudo o que está acontecendo, para que elas se preparem para este momento e possam, por um lado, quando existem riscos reais para elas, poderem se adaptar antes e endereçar esses riscos, fazer uma gestão mais efetiva dos riscos. E, por outro lado, nas oportunidades que vão surgindo, se posicionar para que realmente aproveitem essas oportunidades de uma maneira cada vez melhor. Como eu falei, o Brasil tem um posicionamento, uma postura atual realmente muito positiva em relação ao tema, né? A gente tem uma matriz incomparável internacionalmente. As nossas empresas têm todas as condições de aproveitar essa transição de uma maneira positiva, mas precisam se preparar e olhar bem para isso. Pois né? Na verdade, precisa fazer aquilo, precisa pôr foco. E foi por isso que o Fala Carlão está aqui. A gente só escuta falar, falando assim, não, mas peraí, a gente precisa pôr foco nisso e vamos lá para acompanhar. É por isso que o Fala Carlão está aqui. A gente gosta de pôr o pé na ferida. Nada como está em loco, acontecendo, né? Porque senão a gente só fica falando e repercutindo release dos outros aí. Não, vamos... Pois é, não, e é muito diferente você estar aqui acompanhando, vendo o que está acontecendo, discutindo com as empresas, discutindo com as pessoas, né? Essa questão presencial faz toda a diferença. E às vezes são nessas pequenas conversas que a gente tem com empresas, com outros bancos, com reguladores e tudo mais, que permitem que a gente tenha um melhor entendimento de tudo que está acontecendo e que a gente possa ajudar
ajudar ainda mais os nossos clientes a poder estar navegando nesses tempos cada vez mais difíceis. Pois é, gente. Aqui, olha, descarbonização essa palavra está na ordem do dia. Essa está na ordem do dia e não tem como não estar, né? A gente está, no final de contas, numa conferência de mudanças climáticas. Agora, né? a gente fala descarbonização, lembra o seguinte, lembra carbono. E aí, lembra carbono, lembra outra coisa, que lembra uma coisa boa. Crédito de carbono. Crédito de carbono. Que aí foi o tema da sua segunda prosa aqui hoje, não é isso? É isso aí. O meu segundo painel foi a respeito de mercado de carbono. No fundo, o mercado de carbono ele vai ter um papel muito, muito fundamental nesse processo todo de descarbonização, porque, afinal de contas, as empresas precisam, no primeiro momento, reduzir as emissões que elas hoje fazem ao máximo, né? E o tempo está correndo, então, quanto antes elas conseguirem ir reduzindo essas emissões, melhor. Mas é lógico que uma boa parte dessas emissões, elas não vão poder ser totalmente reduzidas, né? Tem setores que não conseguem ter zero de emissões. Sim, claro. Né? E aí entra o papel de serviços ambientais, dos créditos de carbono e do nosso agronegócio. O nosso agronegócio, eu não tenho a menor dúvida que vai ser um dos maiores capturadores de carbono da atmosfera que a gente tem. Né? A gente tem todo o potencial para fazer isso através por exemplo... Voltando a falar da rede LPF, coisas nesse sentido, né? Agricultura regenerativa e vários outros processos que podem, inclusive, garantir uma maior produtividade para cada uma das propriedades que a gente tem. Maravilha. Agricultura regenerativa, só para falar e lembrar, por exemplo, do programa Reverte, que tem lá a nossa querida Singenta nesse tema aí. Então, mais uma vez, escuta, rapaz do céu, você tá requisitado aí, porque eu acompanhei bem esse segundo painel aqui, o homem, parece que eu saí da sala, que precisei pegar um café, ele voltei, ele tava falando, você foi demandado lá, hein, rapaz? A gente tem tido uma boa experiência com todas essas questões e eu acho que o Brasil realmente tem um papel na questão toda de crédito de carbono que é muito importante, né? Eu acho que nós temos ali provavelmente o maior potencial internacional de geração de crédito de carbono. Se estima que a gente pode ter 25% do mercado nesse sentido. Sim. E é um mercado que pode nos ajudar a fazer as transformações e a conservação da natureza que a gente precisa, né? Vai ser um dos mecanismos que vai propiciar que a floresta em pé seja mais valiosa do que ela derrubada. Sim, né? E esse é a melhor maneira de preservar que existe, né? Pois é, sem dúvida nenhuma. E além do incentivo financeiro, tem toda a questão de biodiversidade, toda a questão social atrelada a cada uma dessas áreas de conservação, que também tem um valor, né, mensurável. Maravilha. Ô Marcelo, deixa eu te falar, a gente começou já já começamos atacando, como a gente fala aqui, né? Mas aqui no Fala Carlão a gente sempre começa aos contrários, como diz lá em Porangaba. A gente fala um pouquinho da experiência. Você já mostrou que experiência você tem de sobra, mas eu queria falar um pouquinho para o pessoal te conhecer um pouco. Quantos anos de experiência? Me conta quantos anos de Bradesco. Me fala um pouquinho de onde você vem. Como é que o Bradesco te achou? Bom, eu estou no setor financeiro já faz aí 27 anos, então já é uma vida de experiência no setor financeiro e já passei por praticamente quase todas as áreas do banco, né? Já passei por tesouraria, por áreas comerciais, por áreas de produtos, asset management, atacado, varejo e na área de finanças é onde eu tenho a maior parte da minha experiência, né? Aí desde relações com investidores, parte de contabilidade, resultados gerenciais e assim por diante. E na área de sustentabilidade nos últimos 5 anos, né? Os últimos 5 anos têm sido muito intensos do ponto de vista de desenvolvimento dessa agenda de sustentabilidade. A agenda tomou um vulto muito grande, o Bradesco é um banco super comprometido com essa questão e permitiu que a gente realmente estivesse levando o banco para um outro patamar de proeminência e o Brasil até em realmente um patamar de reconhecimento internacional nesses temas relacionados à sustentabilidade muito diferenciado. A gente é o único banco, por exemplo, que está participando do DFANS, de todos os workstreams de discussão do Net Zero Banking Alliance. Foi o primeiro banco brasileiro a aderir ao compromisso de Net Zero, né? E internacionalmente a gente é benchmark para muitas empresas. Legal. Quando a gente pega, por exemplo, o índice Dow Jones de sustentabilidade, a gente é o 5º do mundo. É como se
fosse o 5º banco mais sustentável do mundo. Não é pouca coisa, né, Carlão? Não, é muita coisa, rapaz. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado. Vocês merecem. E olha, a gente escutando tudo isso do banco, né, gente? O banco que é patrocinador aqui do Fala Carlão, eu fico mais orgulhoso ainda do nosso programa, viu? O orgulho é todo nosso, né, Carlão? É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e agora também da sustentabilidade mundial. Nós estamos aqui na COP27. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Roberto França, o homem lá do agronegócio do Bradesco, mandar um abraço para a Glaucimar também. Ô Glau, é o seguinte, eu prometi cumprir, achei, tá aqui, Fala Carlão feito. Um abraço para todos vocês, um abraço para o Rocha, para a Natália, Eurico, toda aquela gente boa do Bradesco. Obrigado, viu, querido? Tamo junto. Maravilha. Esse foi o Fala Carlão, direto aqui da Innovation Zone COP27. Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.